Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou fazer uma análise desse Mustang 2 King Cobra de 1978, feito na escala 1:18 pela Greenlight. Fique comigo até o fim desse vídeo, não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Aproveite também para compartilhar o vídeo, deixar seu like e clicar no sino para as novidades. É isso aí então, vamos tirar esse carro da caixa e fazer uma análise dele. Eu já havia feito uma análise anterior de um Mustang desse tipo, só que era um 77, também feito pela Greenlight, nessa escala 1:18. Era um Mustang 2 como esse, com esse mesmo tipo de carroceria. Tinha algumas diferenças com relação a esses spoilers, as rodas também eram diferentes. Também esse teto com os painéis removíveis aí, que eles chamam de T-Top, que não existia naquele modelo, mas que existe nesse aí. O Mustang 2 é um carro que no começo não me atraía muito, mas depois eu acabei achando bastante interessante, principalmente depois de eu ter visto mais alguns vídeos e matérias sobre ele. Carro que chamou bastante a minha atenção. Primeiro, eu achei que ele fosse um patinho feio dos Mustangs, porque afinal de contas, se nós pegarmos um Mustang Mach-1 de 73, por exemplo, e logo em 74 essa linha do Mustang, um carro mais compacto, com a plataforma do Ford Pinto, motor 4 cilindros, ou V6, ou às vezes um V8 5.0, como é o caso desse aí, nós vamos ver que o carro perdeu muito em relação ao que ele era. Por outro lado, a matéria que eu vi falava do Mustang 2 como o Mustang que salvou o Mustang. Então, de um patinho feio, de repente esse carro virou uma espécie de um herói de salvação da lavoura naquele período pós-crise de petróleo em que havia tanta perda com relação a desempenho dos carros e em que tantos modelos de muscle cars deixaram de ser fabricados. Por exemplo, em 1974 foi o último ano dos Barracuda e dos Dodge Challenger. Foram carros realmente que fizeram bastante sucesso. O Barracuda durou mais tempo, foi mais longevo, porque ele começou em 63. Mas o Challenger, por exemplo, só durou de 1970 a 1974, sendo que era um carro bem atraente, bem interessante e inclusive voltou a ser fabricado pela Chrysler de hoje, resgatando aquele design retrô do carro da época dos anos 70. Outros carros também passaram a ter perdas significativas de desempenho, de motorização, por conta desses problemas que aconteceram da crise do petróleo e da escassez de combustíveis. Então, já não havia tanto espaço para carros muito gastões nos anos 70. Nesse caso, um herói da resistência foi, por exemplo, o Pontiac Firebird, já que o GTO mesmo nos anos 70 começou a passar por uma diminuição, né, por um downsizing, como eles chamam, sendo até mesmo feito em cima do Chevrolet Nova. Então perdeu todo aquele apelo que ele tinha nos anos 60 e no começo dos anos 70 e passou a ser um carro um pouco mais sem graça, vamos dizer assim, o que aconteceu com o GTO. O Le Mans também acompanhou isso. Do Le Mans só o nome sobreviveu e na década de 80 ele era nada mais do que uma versão coreana do Cadete, para a gente ver que fim levou esses carros. Pontiac Firebird, por outro lado, sobreviveu, ficou um carro diferente, passou a ter uma carroceria muito parecida com a do Camaro a partir de 1982, aquele Camaro mais reto. E o Mustang, por outro lado, foi também sobrevivendo como Mustang 2, até que em 1979 ele passou a usar aquela plataforma Fox, que é aquela de linhas mais retas. Ficou parecendo uma espécie de um escortão. Primeira vez que eu vi um Mustang daquele, eu notei uma certa semelhança entre as linhas daquele Mustang e as do Corcel 2. Se nós formos ver a silhueta deles, é um pouco parecida. E assim foi sobrevivendo até que o Mustang ressurgiu com um design mais retrô nos anos 2000 e depois passou a ficar com essa cara que ele tem hoje, que é uma cara meio de Aston Martin. O Mustang de hoje eu acho muito mais parecido com o Aston Martin do que com o Mustang propriamente dito. E desses Neo Muscle Cars, que são o Camaro, Mustang e o Challenger, o Mustang, no meu ponto de vista, é o que ficou mais descaracterizado com relação aos demais carros. Esse Mustang feito pela Greenlight, a gente já pôde ver no outro modelo que eu mostrei anteriormente, o preto, que é uma miniatura muito bem feita, é muito bem acabada, tem detalhes muito bons, não é a mais rica em detalhes que a gente conhece por aí,
mas é um carro bem acabado, com uma pintura de qualidade muito boa. Essa pintura desse carro, por exemplo, não tem um defeito, nada. O alinhamento das peças é muito bom, todas as partes móveis, tampa do porta-malas, portas, capô, tudo isso abre. O detalhamento dessas peças é muito bem feito. É uma linha da Greenlight, da para 18, que eu acho realmente muito boa mesmo, que tem uma qualidade boa de detalhes, é um intermediário bom. A linha Artisan, que a gente já pôde ver em outros modelos que eu mostrei, tem carros bem feitos, mas a maioria deles não tem nenhuma parte que abre e a base dos carros não tem detalhamento nenhum. E tem a linha Precision e a linha da Highway 61, além da GMP, que foram simplesmente herdadas de marcas superiores. O primeiro aspecto interessante dessa miniatura é ele ter todas essas partes móveis, as portas com abertura iguais às de um carro original. Ele tem esse T-Top aqui que foi feito em acrílico fumê. Essas peças não são removíveis. Seria interessante até que fossem, mas nesse caso são fixas. A persiana do vidro traseiro aqui, que no carro original poderia ser aberta para limpeza do vidro. A tampa traseira que abre com dobradiças também bem discretas. O capô que tem dobradiças bem discretas. Um motor que tem um detalhamento muito bom. E no geral, um acabamento e um ajuste das peças muito bem feito. Porta-malas aqui que é carpetado, tem aqui uma simulação da tampa do step. No geral, detalhes muito bons e realistas desse carro. Um aspecto bacana dessas miniaturas da Greenlight, desses modelos, suspensão funcional, o detalhe da grade, que é uma grade mesmo, e o capô fechado, que tem um ajuste muito bom. Não tem nenhuma folga nem nada, ele fecha sem nenhum tipo de desajuste. Os limpadores de para-brisa, assim como a transparência do para-brisa, são muito bons, peças muito bem feitas. Cofre do motor muito bem feito. No caso da Greenlight, nessa linha, as peças foram todas muito bem detalhadas. O motor é uma peça à parte. Os componentes do motor aqui são todos peças à parte. Então não é uma peça plástica com tudo moldado, mas sim um cofre bem resolvido. Nós temos aqui alguns dutos, mangueiras, cabos, que o distribuidor feito de uma forma bem discreta. Esse aqui é um 302 V8, que é um motor bem conhecido nosso, 5.0, Small Block, com muito bom desempenho, que aqui equipou os nossos Maverick e Galaxy. Então neste carro, que era um carro mais ou menos do porte do Maverick, inclusive do porte do Capri, é um motor que dá um desempenho bastante interessante para o carro. Não é um desempenho maravilhoso como era do 427, por exemplo, que equipava outros Mustangs e outros modelos. Mas, para um carro num momento de crise do petróleo, ainda mais um carro compacto, dava um desempenho satisfatório. Esse logotipo com essa cobra aqui, que é uma espécie de uma naja, Cobra em inglês, muito bem feito, reproduz muito bem isso, e as duas lentes aqui das luzes auxiliares aqui estão muito bem feitas. Os dobradiças do capô, apesar de estarem mais para o centro, o correto seria que elas estivessem mais para a lateral. Não são as corretas do carro de verdade, mas são bem discretas. O capô, nesse caso, a única coisa em que eu acho que ele peca é que ele é liso por baixo, não tem aqueles reforços como existem no capô do carro original. A antena ali é simulada como recolhida, uma pecinha aqui pequena, né? Muito bem reproduzida como uma antena recolhida. A qualidade desse motor realmente muito boa, com reservatório, servo-freio, a bateria, essas duas travessas diagonais aqui, comuns nos carros da Ford como Mustang, Maverick, Mercury Comet, um cofre bem apertado quando comparado com aqueles carros maiores. O logotipo Ford aqui é feito em photo etch, como letras metálicas coladas, são bem discretas e bem delicadas mesmo, então não são aqueles logotipos grosseiros feitos em plástico e também não são pinturas. Isso é um ponto bem positivo da Greenlight. Os faróis aqui também tem um realismo muito bom, o para-choque dele é muito bem feito, bem ajustado, e essa saia dianteira que tem embaixo dele não é realmente algo da minha preferência, mas como é original do Mustang King Cobra, eu vou deixá-la aí exatamente como está. Aqui pela porta do motorista dá para ver os detalhes muito bons do interior desse carro. O painel meio quadradão, não é tão atraente quanto o painel dos Mustangs mais antigos. Este Mustang, diga-se de passagem, não é tão atraente quanto os Mustangs anteriores, embora seja um carro bem interessante. O painel dele tem instrumentos bem feitos, bem simulados, o volante de 3 raios que tem um desenho bem bonito. Aliás, um volante assim eu acho que seria muito mais interessante para aquele Rebel Machine que eu mostrei num vídeo anterior, que pelo menos não ficaria com aquela cara de volante de Kombi, de DKV, né? Ficaria com cara de volante de Muscle Car propriamente dito.
Ali embaixo tem os dois pedais do acelerador e do freio. Esse carro é automático, alavanca em formato de T ali no console central. Do banco da frente ali tem aquela alça da trava. Felizmente esse banco não bascula, mas mesmo assim ele está bem reproduzido, com o acabamento do estofado dele imitando bem o que acontece no estofado do carro de verdade. O interior dele é todo carpetado, muito bem feito. O painel da porta também é muito bem acabado. A porta fecha corretamente, apesar da maçaneta ser apenas estampada no metal, assim como a fechadura, é uma reprodução muito bem feita. Porta é muito bem alinhada, frisos são bem alinhados, o retrovisor na proporção certa, maçaneta e fechadura muito bem desenhadas e bem reproduzidas. Então, não é a questão de ser uma peça à parte que vai fazer da peça uma peça melhor, mas sim dela ser bem feita. Seja uma peça à parte ou seja moldada no carro, o importante é que o acabamento seja bem feito e o detalhamento fiel ao original. Lembrando que nós estamos falando de um item de coleção, né? E não simplesmente de um brinquedo. Mais uma vista aqui do interior, as saídas de ar, a tampa do porta-luvas, banco do passageiro, tudo muito bem reproduzido nesse carro, muito boa qualidade. A abertura correta das portas, painel de forração das portas também muito bem feita, soleira muito bem acabada. Greenlight realmente fez um trabalho muito bom nesse carro. Painéis fumês do teto em T, estofamentos, abertura das portas, tudo muito bem feito. A traseira do carro também feito com muito boa qualidade, lanternas de acrílico muito bem reproduzidas, com a ré e a seta no meio. Os dois gomos externo e interno são um acrílico vermelho, uma qualidade muito boa. Os ajustes são corretos, não tem folga de um lado, rebarba do outro, não tem nada disso que muitas vezes a gente encontra em modelos intermediários como esse. O alinhamento do para-choque também está muito bom, não tem nenhum tipo de rebarba nem nada. Posição da placa ali com 1978 e o emblema feito em photo etched, assim como o trinco do porta-malas também muito bem detalhado ali. Na abertura do porta-malas nós vemos o selo de borracha muito bem feito, as dobradiças também com bom realismo. A única coisa que poderia ser um pouquinho melhor talvez fossem os rebites aqui dessa persiana que vai em cima da janela. Aqui o King Cobra é uma faixa, também muito bem simulado. Na saída do escape, uma solução muito parecida com a dos Mercedes, com o motor em V. Saída dupla, mas junta de um lado. Porta-mala todo carpetado com a tampa do step, banco traseiro, os detalhes aqui muito bem reproduzidos. Aqui com a tampa baixada, a exemplo do que acontece com o resto do carro, muito bem feito, bem encaixado, não tem nenhum vão absurdo, o ajuste é muito correto, bem parecido com o do carro original. Persiana traseira também, a gente consegue ver por dentro do carro por aqui, como acontecia no carro verdadeiro. Então essa peça também está muito bem reproduzida. O carro aqui visto por baixo, a base dele é bem feita, bem reproduzida. É simples mesmo, porque do carro original também é simples. O Mustang é um monobloco, afinal de contas ele foi feito com a base do Ford Pinto, que era nem um compacto, mas um subcompacto. O Mustang já era um carro compacto no tamanho dele. Nós podemos perceber bem ali o 302 V8 com a cor azul correta da Ford, a caixa de câmbio feita em alumínio, os escapes que saem separados, se juntam só no silenciador traseiro, com a saída dupla junta de um lado, como acontecia nos Mercedes e nos carros europeus também, né? Isso inclusive para poder acomodar junto com o tanque, então foi uma solução de projeto que foi conseguida para esse carro. Eu pretendo fazer em breve um comparativo entre esse Mustang ou o outro e o Ford Capri. No geral essa base está muito bem feita, foi feita uma peça de plástico, tem os detalhes simples, mas bem resolvidos, os parafusos são discretos, então não tem aquele monte de furo, aquele monte de coisa. Como essa caixa dos Greenlight também tem uma peça de plástico que acomoda bem os carros, né? É um acetato que deixa o carro bem acomodado e bem protegido, não tem necessidade de ter aqueles furos para fixar numa base dentro da caixa. Então isso deixa o carro mais limpo por baixo também. Suspensões desse carro são funcionais, tem molas, o cardan é fixo e o realismo desses componentes é realmente muito bom. Se nós olharmos por baixo, sistema de suspensão com cardan, feixe de mola na traseira e a suspensão com molas helicoidais na frente, são muito parecidos com as soluções do Maverick e do Ford Pinto também. Tudo bastante aproveitado nos modelos desse carro. Um carro compacto, tração traseira, então a mesma concepção do Ford Capri. Falando um pouco da literatura, Encyclopedia of American Cars, que é um livro do David Vivian. Provavelmente seja um autor europeu, porque ele tem um enfoque bem europeu para os carros americanos. É um dos livros que eu gosto também para pegar como referência. Tem vários modelos aqui, e quem que a gente vê na capa? O Mustang King Cobra, igualzinho ao que eu mostrei, feito pela Greenlight. Dá para ver bem a fidelidade daquele modelo ao carro original. Aqui na página 92 do livro, ó, quem que está aqui? O Mustang King Cobra, igualzinho àquele que eu mostrei. Nesse caso ele está com o T-Top aberto
e está sem as persianas nas janelas laterais traseiras e na tampa traseira também no vidro. Mas no geral, de resto é a mesma coisa, o mesmo tipo de rodas, o mesmo desenho. Então dá para ver que a fidelidade da miniatura da Greenlight é realmente bem grande a do carro. E alguns comentários sobre esse carro. Esse livro traz informações bem gerais, fala sobre motorização, carro como é nesse caso, ó, tração, motor dianteiro, tração traseira, 302, a potência, etc e tal. E um comentário que me chamou bastante atenção. Qual que eram as más notícias a respeito do carro? Bad news. Ele era tudo menos uma multidão de cavalos, vamos dizer assim, né? E um comentário more show than go, quer dizer, mais aparência do que desempenho, né? Na verdade, essa foi a realidade dos muscle cars nos anos 70, depois da crise do petróleo. Mesmo assim, é um carro bonitinho, um carro gracioso. Só a título de curiosidade, em 1979 o Mustang passa a ter a plataforma Fox. Se nós olharmos para essas linhas, lembram bastante as linhas que foram adotadas nos nossos Corcel e Del Rey na década de 80. Né? O Corcel 2, por exemplo, tinha um vinco muito parecido com esse aqui na porta, e essa frente é muito parecida com a frente do LTD compacto que existia também nos anos 80. Aqui na página seguinte, o Ford Mustang 82, né, o GT, esse já é o legítimo da plataforma Fox, mas com uma combinação de cores e de layout muito parecido com esse da miniatura da Greenlight. Existe uma miniatura desse carro feita pela GMP, mas o custo ainda é proibitivo. Na verdade é um modelo um pouco mais novo, que é com os faróis diferentes aqui. Existe um SVO feito pela Welly, mas também ainda é um modelo um pouco difícil de encontrar. Analisando esse carro de 0 a 10, por ser um modelo intermediário da Greenlight, eu dou um 10 para ele, porque ele me surpreendeu positivamente. Alguns detalhes, inclusive, não fazem feio para marcas mais caras e para linhas mais caras. Por exemplo, o modelo da Artisan chega a custar mais caro e não tem a riqueza de detalhes que esse modelo tem. Além disso, o acabamento dele é muito bom, a qualidade da pintura é muito boa, todos os detalhes foram reproduzidos com bastante fidelidade e bastante realismo também. Para um item colecionável, para o colecionador adulto que gosta de ver reproduções dos carros originais, essa miniatura cumpre muito bem o papel. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as visualizações. Se você gosta do canal, se inscreva nele também, caso você ainda não seja inscrito. Aproveite também para deixar seu like, compartilhar o vídeo. Deixe também aí embaixo seus comentários a respeito do carro, do vídeo, e aproveite também para clicar no sino para as novidades, ficando atento sempre aos vídeos que eu vou continuar postando aí no canal. É isso aí, então, muito obrigado, até o próximo vídeo.